Oi, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, aproveitando aí esses dias de quarentena, junto da mamãe, do papai, enfim, com quem vocês estiverem aí. Então, hoje, mais um domingo, estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor, aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar então, antes de a gente começar a nossa aulinha de hoje. Todo mundo fechando o olhinho agora e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este dia que estamos aqui mais uma vez para aprendermos mais de Ti. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para a nossa mente, para os nossos corações, nos ajudando, Senhor, a guardar a Tua palavra e nos ajudando a sermos obedientes ao Senhor. Abençoa a nossa lição de hoje. Abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa os nossos pastores, ó Pai. Nós pedimos a Ti essas bênçãos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá para a nossa lição? A nossa lição de hoje tem esse título: Seja humilde, é o título da nossa lição de hoje. E aí, o nosso versículo que vai falar sobre seja humilde, está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, a parte B, que diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos repetir com a tia? Vamos lá. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6, a parte B, tá bom? Então, antes da tia estar falando da nossa lição, a tia vai contar para vocês três histórias que aconteceram já há bastante tempo. E aí, uma dessas histórias eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, que é sobre um grande navio que foi construído. Quem pode dizer que navio é esse? Que navio famoso que foi construído? Quem lembra desse navio? Alguém já ouviu falar? Quem disse Titanic? Muito bem, isso aí, o Titanic. O Titanic foi um navio que há mais de 100 anos atrás foi construído por um homem. E esse homem, quando construiu o Titanic, ele ficou famoso pela construção do Titanic, né? E aí, só que ele deixou que essa fama entrasse no coração dele. E aí, ele deixou que a fama entrasse no coração dele e, consequentemente, ele acabou ficando o quê? Uma pessoa orgulhosa, passou a ser uma pessoa soberba. E aí, no pensamento desse homem, ele achava que, uma vez ele falou que nem Deus iria poder afundar o Titanic. Olha só que coisa horrível que esse homem falou. Ele achava que o Titanic era um navio tão perfeito, que o Titanic era um navio tão assim extraordinário, de fato era um navio extraordinário, era um navio muito bonito, mas ele achava que nem Deus poderia afundar aquele navio, só que ele estava muito enganado. Porque Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, não é? Nós sabemos que Deus ele é poderoso e que Deus ele pode tudo. Mas devido à soberba, devido ao orgulho daquele homem, devido a essa frase que ele falou, que nem Deus poderia afundar o Titanic, o que aconteceu com o Titanic? Quando o Titanic estava lá em alto mar, no alto mar, navegando tranquilamente, de repente, o que aconteceu? O Titanic bateu numa pedra enorme de gelo. E aí aquele gelo, ele rasgou o casco do Titanic, que é o fundo do navio, né? E aí fez um buraco enorme lá no casco do Titanic, lá no navio. E aí o que aconteceu? O Titanic, que segundo aquele homem disse que nem Deus poderia afundar, o que aconteceu com ele? Ele, infelizmente, o Titanic, ele
aos poucos o Titanic ele foi afundando. E aí, por conta disso, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, morreram. Tudo por conta do quê? Por conta do orgulho, por conta da soberba que aquele homem tinha em seu coração. E aí ele percebeu que ele estava totalmente errado, que Deus ele é o Senhor de todas as coisas, que Deus ele pode tudo. Então ele não podia ter aquele pensamento, de forma alguma ele podia ter pronunciado, ter pensado que nem Deus poderia fazer. Porque nós sabemos que Deus ele é o Senhor de tudo e ele pode tudo. Mas também eu quero contar para vocês a história de um homem, que essa eu acho que vocês não conhecem. Esse homem aqui, ó. Esse homem aqui, o nome dele é Tancredo Neves. Tancredo Neves, ele foi um presidente, um homem que era muito querido pelo povo brasileiro. E na época ele era um dos que estavam sendo candidato, que eles estavam sendo ali para ser escolhido para ser o presidente, tomar como posse ser o presidente do nosso Brasil. E aí Tancredo Neves, ele era um homem muito querido pelo povo brasileiro, todos gostavam muito dele, e o povo brasileiro queria muito que ele ganhasse, né, que ele fosse escolhido pelo governo lá, para que ele fosse o presidente do Brasil. E assim aconteceu. De fato, Tancredo Neves foi um homem que ele foi eleito, conseguiu ganhar, ele foi escolhido para ser o presidente do Brasil. Só que, infelizmente, depois que ele ganhou a presidência, que ele foi escolhido para ser o presidente do Brasil, infelizmente, ele também colocou orgulho no seu coração, ele não foi humilde. Olha o que o nosso versículo diz: seja humilde. A nossa lição, né? A nossa lição diz o quê? Seja humilde. Mas infelizmente ele não foi humilde. Ele também foi um homem que colocou orgulho no seu coração, ele colocou a soberba no seu coração. E aí, depois que ele sabia que ele iria ser o novo presidente do Brasil, ele falou: agora nem Deus me tira a presidência. Só que ele também estava enganado, porque Deus ele é o Senhor de todas as coisas. Que tudo que nós vamos fazer, tudo aquilo que a gente consegue é porque Deus ele permite que a gente consiga alguma coisa. E aí Tancredo Neves, naquela época, ele falou que nem Deus mais iria tirar a presidência dele. Aí sabe o que aconteceu? Tancredo, naquela mesma semana em que ele tinha ganhado a presidência do Brasil, naquela mesma semana, Tancredo Neves, ele ficou doente. Ele foi acometido por uma doença. E aí essa doença levou ele, infelizmente, o quê? A morte. Ele morreu. E aí, infelizmente, ele não conseguiu assumir a presidência do Brasil. Então, por conta do quê? Por conta do orgulho, por conta da soberba. Tancredo, ele também não foi o presidente do Brasil. E aí, a tia quer contar uma outra história para vocês também, de um grupo de rock. Esse grupo aqui foi um grupo de rock dos anos 60. E esse grupo se chamava Os Beatles. E os Beatles também foi um grupo de rock muito famoso, em que as pessoas da época gostavam muito deles. E um dos seus líderes, que foi o John Lennon, o John Lennon, que era o líder do grupo, né? Esse cabeludão aqui, ó, o de óculos, John Lennon, ele na época, ele estava muito feliz, né? Estava muito orgulhoso. Por quê? Porque o grupo estava fazendo muito sucesso no mundo inteiro. E aí ele também, infelizmente, devido ao orgulho dele, devido à soberba no coração dele, infelizmente também, o que aconteceu? Ele foi infeliz nas suas palavras. Por quê? Porque ele também disse que nem Deus poderia desfazer aquele grupo, que nem Deus poderia desfazer, que nem Deus poderia impedir a fama deles. Só que aconteceu, infelizmente, o que aconteceu? Esse grupo
aos poucos ele foi se desfazendo, eles se separaram. E aí, um pouco depois, John Lennon, ele infelizmente, devido o que a tia está falando, que é a soberba, o orgulho, John Lennon, ele fez o quê? O que aconteceu com ele? Ele também acabou morrendo e o grupo se desfez. E como a tia falou, né? A nossa lição fala o quê? Seja humilde. E o versículo diz o quê? Que Deus, ele resiste aos soberbos. Foi o que aconteceu com essas três histórias que a gente acabou de relatar. Do Titanic, do homem que construiu o Titanic, achou que Deus não podia afundar e Deus afundou. Do Tancredo Neves, que achava que nem Deus poderia tirar ele da presidência e Deus tirou. E desse grupo de rock também aconteceu a mesma coisa. Se desfez, porque tudo por conta do orgulho, por conta da soberba. E agora, então, na semana passada, no domingo passado, a tia contou uma história para vocês da Bíblia, bem parecida com essas histórias que a tia acabou de relatar para vocês, onde fala da soberba, onde fala do orgulho, em que essas pessoas tiverem em seus corações. E aqui a tia, então, montou o cenário novamente para a gente relembrar essa história. Vocês lembram que na aula passada, Deus, ele deu uma ordem para o povo de Sinear, que eles deveriam o quê? O povo, ele deveria o quê? Eles deveriam se espalhar pela face da terra. Então, Deus disse que eles deveriam se espalhar pela face da terra. Mas, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram desobedecer a ordem de Deus. Eles começaram a construir uma cidade. E ali eles construíram o quê? Lembra da torre que eles construíram? Construir a torre não era nada demais. Eles podiam muito bem continuar construindo aquela torre. Só que eles construíram aquela torre com um objetivo. E qual era o objetivo que eles tinham? De ser famosos, eles queriam ser conhecidos. E qual era a ordem que Deus tinha dado? Que eles deveriam se espalhar na face da terra. A ordem não foi para que eles ficassem famosos. A ordem foi para que eles se espalhassem na face da terra. E aí então, Deus, percebendo que eles não estavam obedecendo, viu que eles falavam tudo a mesma língua, que eles se entendiam entre si. E aí então, o que Deus fez? Deus fez com que eles começassem a falar línguas diferentes um do outro. E aí, começou a haver uma grande confusão ali. Eles começaram a se desentender porque cada um falava uma língua diferente. E nisso que cada um estava falando uma língua diferente, aí o que aconteceu? Cada um tomou um rumo diferente. Cada um foi para um lado. Cada um foi seguir um lado diferente. E aí então, aquilo que Deus tinha falado para eles, a palavra de Deus, então ela fez o quê? Ela começou a se cumprir. Deus castigou eles. Castigou como? Fez com que eles começassem a falar outras línguas. Fez com que eles o quê? Se desentendessem entre si. E aí, essa história que a tia está falando, não sei se vocês lembram, mas está relatada aqui na nossa Bíblia. Lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 1 ao 9, depois você com calma aí, você lê essa passagem, que você vai ver que está falando tudo isso que a tia está falando aqui agora com vocês. E aí, então, por conta dessa confusão toda, aquela torre que eles construíram, ela passou a ser conhecida como o quê? Como a Torre de Babel. E aí, por conta da soberba deles, por conta do orgulho deles também, eles não ficaram conhecidos, mas eles se espalharam. E aí, então, a palavra de Deus, então, ela fez o quê? Ela pôde ser cumprida, né? O objetivo que Deus queria que eles se espalhassem, esse objetivo foi alcançado a partir do momento em que eles começaram a se desentender e cada um foi para um lugar diferente. O que a tia quer chamar a atenção de vocês aqui com a história de hoje? Que nós não podemos o quê?
ser orgulhosos. Nós não podemos o que ser o quê? Sermos soberbo. Porque o que a palavra de Deus diz? Lá em Tiago 4:6, na parte B, está falando o quê? Que Deus o quê? Deus, ele resiste aos soberbos, né? Quando fala que Deus resiste aos soberbos, está falando que Deus, ele não se agrada da pessoa que é soberba, da pessoa que é orgulhosa. Que ele faz, mas que ao contrário disso, o que acontece com a pessoa quando ela é humilde? Que ele dá graça à pessoa que ela é humilde. E aí, com a história de hoje, nós aprendemos que nós não devemos o quê? Ser soberbos, que nós não devemos ser orgulhosos, mas que devemos procurar sermos humildes. E aí, como é que eu posso ser humilde? De que forma que eu posso agir para ser uma pessoa humilde, para eu não ser uma pessoa orgulhosa, para eu não ser uma pessoa soberba? Você aí em casa, me diz, como que você pode ser humilde? Tia vai dar um exemplo para você. Você pode ser humilde ajudando o seu coleguinha. Você pode ser humilde emprestando um brinquedo para um colega seu. Você pode ser humilde quando você está numa fila lá na escola, deixando o seu coleguinha que está atrás ficar na sua frente. Você pode ser humilde quando um colega ganha um presente e você não. Então, assim, existem várias maneiras que nós podemos demonstrar a nossa humildade. E Deus quer que nós sejamos assim, humildes. Não devemos colocar o orgulho em nossos corações, a soberba em nossos corações, porque Deus, ele fica muito triste. E aí, quando nós deixamos o orgulho falar mais alto, quando nós deixamos a soberba falar mais alto, o que acontece? Consequências severas acontecem. O exemplo disso foi essas pessoas que nós acabamos de ver, essas histórias que foram verdadeiras, não é uma história inventada pela tia, são histórias que realmente aconteceu. A história do Titanic, do navio que afundou, a história do Tancredo Neves, que ganhou a presidência, mas não conseguiu tomar posse, a história desse cantor famoso que achava que o grupo não ia se desfazer, e a história dele, o que aconteceu? Ele acabou sendo morto, tragicamente, foi assassinado por um dos fãs dele. Olha que coisa triste. E esse povo aqui também, o povo de Sineá, Deus disse que eles deveriam se espalhar, e aí eles não se espalharam, mas aí Deus, ele vê tudo, ele fez o que? Ele criou uma estratégia, castigou eles. Castigou como? Dando línguas diferentes, que eles começaram a se entender. Então, vamos procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Vamos procurar fazermos sempre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Amém, crianças? Um beijo no coração de todos e até o próximo domingo.